Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos retomar o estudo da nossa unidade 2, Eu e as plantas. Antes de começarmos um conteúdo novo, nós vamos retomar o que nós vimos na aula passada. Nós vimos que as plantas sofrem adaptações para os diferentes ambientes, nós vimos os diferentes tipos de raiz e vimos o geotropismo. Depois desta revisão, a gente continua o nosso assunto. Vamos relembrar? As plantas possuem adaptações para que elas possam viver nos diferentes ambientes da Terra. A maior parte das plantas possui raiz, caule, folhas. Algumas também apresentam flores, frutos e sementes. As funções das raízes são fixar a planta no solo e retirar do solo os nutrientes que a planta precisa para se manter saudável e assim produzir o seu próprio alimento. Aprendemos também que existem raízes aquáticas, terrestres e aéreas. Nessa revisão, vocês vão assistir um videozinho produzido por dois agricultores dos quais eu compro a minha feira orgânica. Eles muito gentilmente mandaram mudinhas de cenoura e de rabanete. Vocês vão ver agora. Elas não gostaram muito, tá? De serem tiradas lá da terra para ser replantada. Tomara que elas fiquem bonitas de novo. Esta aqui é uma cenourinha, olha lá. A raiz. E esse é o rabanete. Como nós estudamos, são duas raízes comestíveis. Mais para frente, nós vamos falar da importância de todos esses alimentos, tá bom? Assista o vídeo. Aqui no sítio da Fernanda, nós podemos observar a colheita do rabanete. Ele tira da terra e faz massinhos. Agora, eles estão colhendo a cenoura. Habitualmente, a gente come a raiz da cenoura, mas as folhas também são muito saborosas. A gente pode fazer um bolinho bem gostoso. Servidos. Estudamos também o geotropismo, que é um termo utilizado para indicar o crescimento da raiz da planta para baixo, estimulado pela força da gravidade. E fizemos uma experiência para comprovar isso. O crescimento da raiz do meu feijão foi bem mais lento do que eu esperava. Mas ciência é isso mesmo, né, gente? Esse é o 5º dia e agora que eu tenho ali uma raiz suficiente para que eu possa virar o meu copinho. Então, eu vou virar hoje, deixar ele deitadinho e observar por mais alguns dias. E aí, no nosso próximo encontro, eu mostro para vocês como é que está. Não desistam, tá? Às vezes não sai como a gente esperava, nem no tempo em que a gente esperava, mas a gente continua experimentando, tá bom? Mesmo que não seja dentro do prazo que a gente tinha colocado na nossa atividade, não deixe de colocar a sua foto. A minha estará lá assim que eu conseguir o resultado da minha experiência. Conteúdos revistos, agora podemos aprender novidades. Os diferentes caules. Você sabia que assim como existem diferentes tipos de raízes, também existem diferentes tipos de caules? Assim como as raízes, os caules também sofrem adaptações. Existe uma variedade enorme de caules. Nós podemos ver aqui esse caule bem fininho, bem delicado de uma mini roseira. Nós temos ali atrás o caule da árvore e temos aqui o caule do cactus. Todos eles sofreram adaptações. Vocês sabiam que alguns caules também são comestíveis? O palmito pupunha é o caule de uma palmeira. Nós também temos como exemplo o aspargo e a cebola, que nós usamos diariamente no preparo das refeições. A cana-de-açúcar é um caule que vale ouro. A partir do caule é produzido o etanol, que nós também conhecemos como álcool combustível, o açúcar em todas as suas variações, a rapadura e a garapa,
ou caldo de cana. Mas para que serve um caule? As funções do caule são sustentar a planta e levar os nutrientes sugados pela raiz a todas as partes da planta. Você já observou que todas as plantas no início do seu desenvolvimento possuem o caule verde? Isso ocorre devido à presença da clorofila. É que no início de seu desenvolvimento, as plantas precisam de muito alimento para poder crescer. E como ainda tem poucas folhas, o seu caule possui a clorofila e assim ela pode produzir mais alimento e se desenvolver. Algumas plantas, como o cacto, mesmo depois de adultos, continuam com caule verde. Isso acontece porque no lugar das folhas eles trazem pequenos espinhos. Essa adaptação permite que a planta não perca muita água na época em que ela está exposta ao sol forte. As diferentes folhas. Existem diferentes e variados tipos de folhas. As folhas também possuem adaptações que favorecem a sobrevivência das plantas no ambiente em que vivem. A função das folhas é absorver a luz solar e fazer as trocas gasosas que purificam o ar. Observe esses dois ambientes. Veja como as plantas são diferentes. Em qual deles há mais luz solar? Podemos perceber claramente que o primeiro ambiente é muito mais iluminado, há uma maior incidência de raios solares do que no segundo, que é uma mata fechada. Se você comparar as folhas do primeiro ambiente com o segundo, vai perceber que há uma grande diferença entre elas. No primeiro ambiente, onde há uma grande incidência de luz solar, as folhas das plantas são menores, pois elas conseguiram captar com facilidade a luz que precisam para produzir o seu alimento. Aqui, a incidência de luz solar é bem menor. Assim, as folhas precisarão ser maiores para captar a luz solar com maior facilidade. Mas para que a planta precisa da luz solar? Agora nós vamos conhecer a fotossíntese. Foto vem de luz e síntese de processo. Para facilitar a compreensão, preste bastante atenção nesse vídeo que foi dublado especialmente para você. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo de Happy Learning. Você alguma vez já se perguntou como se alimentam as plantas? Para responder essa pergunta, precisamos conhecer a fotossíntese. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento e assim podem crescer e desenvolver-se. Para realizar a fotossíntese, a planta precisa de alguns elementos: a luz do sol, o gás carbônico presente no ar, a água e a clorofila, substância verde que dá cor às plantas. Sem ela, não é possível fazer a fotossíntese. Ela é essencial para esse processo. Nós já sabemos que a clorofila é quem dá cor verde às plantas. Mas como acontece a fotossíntese? Observe essa planta. Como podem ver, suas raízes estão fixadas no solo e é através delas que a planta absorve tanto a água como os sais minerais que estão presentes na terra. A água e os sais minerais sobem pelo caule e se distribuem por toda a planta até chegar às folhas. As folhas, através de minúsculos poros, absorvem o gás carbônico contido no ar. Juntando todos esses elementos, água, sais minerais e gás carbônico, a planta obtém a seiva bruta. Agora entra em ação a clorofila. A clorofila já tem todos os ingredientes para fazer a fotossíntese e, quando recebe a luz do sol, começa o processo de transformação. Ela transforma a seiva bruta em seiva elaborada, que é o alimento que circula por toda a planta. Agora já sabemos como acontece a fotossíntese, mas por que ela é tão importante para nós?
Sem ela, não existiria vida na Terra. Não teríamos oxigênio para respirar e nem a comida. Ah, uma última informação para você entender como a fotossíntese é importante. Quando as plantas absorvem o gás carbônico e o transformam em oxigênio, tornam o ar mais puro, limpando a atmosfera. As plantas são a melhor solução para combater a poluição do ar. Você não concorda? Eu acho que você gostou de aprender tantas novidades, não é? Agora nós vamos ver o fototropismo. A palavra fototropismo é formada por duas outras palavras: foto, que significa luz, e tropismo, que significa virar, fazer o movimento. A luz do sol é essencial para o desenvolvimento da planta. Por esse motivo, na ausência da luz, ela realiza o fototropismo, que é o crescimento em direção à luz solar. E agora, mais um vídeo. Você observou o movimento dos girassóis seguindo a posição do Sol? Incrível, né? Então não se esqueça, fototropismo é o crescimento da planta em direção à luz solar. Agora é com você. Vamos experimentar? Já sabemos que todas as plantas necessitam da luz do sol para produzir seu alimento e assim se desenvolverem. Então, vamos imaginar que uma planta está num local escuro e depois ela seja colocada próxima de uma janela. Você acha que a planta continuará crescendo da mesma forma ou ela passará a crescer em direção à luz? Então, vamos para mais uma experiência. Vamos nos certificar que o fototropismo realmente ocorre? Veja o material necessário para a montagem da experiência na página 82 do seu livro de ciências. Você vai precisar de 3 copinhos descartáveis, daqueles de café, feijões, uma caixa de sapato de papelão, um punhado de algodão, uma tesoura sem ponta e uma fita crepe. Na tampa da caixa, você vai fazer uma abertura de mais ou menos uns 5 centímetros para que a luz do sol possa entrar. Os copinhos com o feijão e o algodão úmido devem ser fixados com a fita crepe no fundo da caixa. Você vai colocar um bem próximo da parede da caixa, outro a uns 2, 3 dedos de distância e o terceiro mais próximo da abertura. Agora é só seguir as instruções e fazer o registro e análise dos seus resultados. Boa experiência! Espero que você tenha aprendido bastante. Agora reveja o conteúdo no PowerPoint, leia o seu livro antes de fazer as atividades propostas no Forms e faça a experiência com muito cuidado e observação, tá bom? Um beijo e até a próxima semana. Tchau!